Soldado Azul é um western americano de 1970, realizado por Ralph Nielsen, cujo guião adaptado por John Gay baseia-se na obra Arrow in the Sun, do escritor Theodore V. Olson. O enredo deste filme assenta num acontecimento real, o Sand Creek Massacre, um massacre de índios Cheyenne e Arapaho, ocorrido em 1864 no Colorado, realizado pelas tropas do coronel John M. Chivington. Este filme pode ser percepcionado como uma metáfora óbvia à Guerra do Vietnã, referindo-se especificamente ao massacre de 1968 que ocorreu na aldeia de My Lai. Ao juntar estes dois terríveis acontecimentos, o filme parece desesperar com o facto da história, escrita com o sangue dos inocentes, continuar a repetir-se. O filme narra a história de Cresta Lee, uma jovem professora, e de Onus Gant, um soldado da cavalaria que sobrevivem ao ataque feito por índio Cheyenne a um destacamento da mesma. Esse episódio irá desencadear uma vingança militar de uma terrível brutalidade sobre uma aldeia indefesa de índios Cheyenne e Arapaho. Cresta viveu durante 2 anos com os índios e não esconde a sua simpatia por eles, mais do que pelo governo americano. Ambos têm de confiar um no outro enquanto tentam chegar ao acampamento principal da cavalaria. À medida que seguem em frente, Onus fica dividido entre a sua crescente afeição por Cresta e o seu desgosto pelas crenças anti-americanas dela. Eles chegam ao acampamento da cavalaria na véspera de um ataque a um vilarejo Cheyenne, onde Onus descobrirá qual o lado que lhe está a contar a verdade. De facto, este filme está inundado de cenas de carnificina. O ataque inicial dos índios Cheyenne a um destacamento da cavalaria configura o resto do filme, porque apresenta ao público um par incompatível de sobreviventes. Onus Gant, Peter Strauss, e Cresta Lee, Candice Bergen. Onus é um soldado ingênuo que acredita em toda a propaganda que o exército alimenta. Cresta, contundente e profana, viveu entre os Cheyenne e sabe que o seu ataque era para conseguir dinheiro para comprar armas, por forma a se protegerem das forças já postas em movimento, que levarão definitivamente à segunda carnificina muito maior. O filme esforça-se por retratar com simpatia as culturas nativas americanas. A secção intermediária do filme transforma-se numa saga de sobrevivência na selva, com uma pitada de romance fluorescente e alguns flashes de comédia, o que faz mudar o tom do filme que vinha do primeiro ato. Mas funciona muito bem para estabelecer firmemente o interesse do público, que se compadece com estas personagens à medida que são expostas a diversas situações, desde a presença dos nativos americanos, bem como as pilhagens feitas pelo duvidoso artilheiro Isaac Cucumber, Donald Pleasence. Estes inventos tornam-se numa educação não sentimental para Onus, que lentamente perde camadas de presunção e desinformação. O equilíbrio de poder entre Onus e Cresta representa um ajuste simpático para os estereótipos de género e não apenas dentro do género ocidental, já que aqui a mulher possui todo o savoir-faire e o homem conduz o par a um perigo ainda maior. Isso acontece no seu encontro com Cumber. Cresta conhece-o e simpatiza com a sua causa, se não necessariamente com os seus meios mercenários. Por sua vez, Onus insiste em evitar a todo custo que Cumber negocie armas para o Cheyenne. Como resultado, é gravemente ferido pelo mesmo e apenas o conhecimento de Cresta sobre os costumes dos índios americanos pode salvar a sua vida. Quando chegam ao Fort Runyon, eles descobrem que o oficial-chefe, Coronel Iverson, John Anderson, é um racista presunçoso e obstinado em obter glória militar por meio do extermínio dos índios. A figura baseia-se no General Custer, nome mencionado no início do filme e que figurou na história do Pequeno Grande Homem, obra revisionista de Arthur Penn, que também foi lançada no grande ecrã em 1970. Quando a cavalaria chega ao acampamento Cheyenne, Iverson dispara os seus canhões contra a delegação que se aproxima, apesar do facto de estarem hasteando a bandeira branca da paz, uma vergonhosa conduta militar aparentemente retirada do registro histórico. O massacre que se seguiu foi acusado de exploração, mas o realizador Ralph Nielsen e o editor Alex Beaton nunca se demoraram gratuitamente num ato de selvageria. E qualquer um que esteja familiarizado com o massacre de Sand Creek ou o de My Lai, sabe que o que se vê neste filme é apenas a ponta do iceberg das atrocidades cometidas.
O aspecto mais perturbador deste massacre é o comportamento alegre, quase infantil dos soldados enquanto eles brincam, acenando em torno de membros decepados e cabeças em estacas. Este é o coração de uma escuridão totalmente humana. Com o seu último tiro de rastreamento num cemitério de cruzes recém-erguidas, Soldado Azul destaca-se como um brilho medonho na famosa frase de James Joyce: "A história é um pesadelo do qual estou a tentar acordar." Lançado em agosto de 1970, este filme causou sensação devido à imensa violência que expõe, nomeadamente na sua sequência final, onde é possível ver decapitações e fuzilamento de mulheres e crianças índias. Alguns estudiosos do cinema afirmam que Soldado Azul pode ser visto como uma crítica à forma arquetípica dos habituais westerns, podendo originar outras interpretações que vão desde a imagem anti-guerra até ao filme exploitation. Tanto Nilsson como Gay pretenderam utilizar a narrativa em torno deste acontecimento histórico para fazer uma alegoria à Guerra do Vietnã que decorria na altura do lançamento do filme. O cinema americano privilegiou, com este filme, a perspectiva dos ameríndios pela primeira vez. A versão original do filme tinha 135 minutos de duração. Quando foi testada para uma audiência, quase que originou um tumulto. Foi a única vez que a versão completa sem cortes foi mostrada e isso fez com que o estúdio decidisse que ela não poderia ser lançada a menos que fossem feitos cortes nas cenas mais violentas do filme. Algumas dessas cenas cortadas e nunca inseridas em nenhuma versão oficial incluíam fotos de seios de índias sendo cortados e atirados para todos os lados, membros de crianças cortados graficamente, um soldado cortando alegremente os braços de um índio antes de atirar no olho de outro índio, entre outras cenas bastante gráficas. Com o propósito de recriar o sangrento massacre dos índios Cheyenne e Arapaho em Sand Creek, o diretor Ralph Nilsson contratou órfãos amputados. Vários membros prostéticos foram fixados em partes ausentes do corpo desses amputados para que esses membros fossem cortados impiedosamente enquanto as câmaras filmavam o banho de sangue. De acordo com a atriz Candice Bergen, uma enorme carrinha cheia de próteses apareceu durante as filmagens das violentas sequências de batalha repletas de partes do corpo de bonecos. O elenco é constituído por Candice Bergen, a famosa Murphy Brown, Peter Strauss, conhecido pela famosa série de TV da década de 1970 Homem Rico, Homem Pobre, e Donald Pleasence, mais conhecido pelo seu papel em Halloween. Este filme fez sucesso na Europa, mas foi um fracasso de bilheteira nos Estados Unidos, muito por culpa do retrato pouco simpático feito à cavalaria americana, bem como a alegoria evidente à Guerra do Vietnã. Foi o terceiro filme mais visto no Reino Unido em 1970, atrás dos Aristogatos e da comédia Curvas na Zona. Este filme esteve em cartaz durante 12 semanas nos cinemas Berna, Restelo, Imperial e Cinearte, em Lisboa, e no Porto foi exibido no cinema Águia de Ouro durante uma semana.